Olá pessoal, eu vim trazer um assunto intrigante e interessante. Aqui no Apocalipse, no livro de Apocalipse, que a maioria tem medo de ler, ou não gosta, ou porque simplesmente não entendem mesmo, no capítulo 2, o verso 11 diz o seguinte: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Segunda morte? Como assim segunda morte? Mas ainda não acaba por aí. Aqui no capítulo 20, perdão, no capítulo 20, o verso 6 diz o seguinte: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Somente sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele os 1000 anos. Vou ler novamente, que eu me enganchei um pouquinho. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Que primeira ressurreição, segunda morte? Se vocês forem estudar, tá bom? Eu não vou trazer todos os versos aqui, mas se você for estudar na Bíblia, né, para Deus, para quem acredita em Deus, para quem acredita na Bíblia, os mortos, eles estão dormindo, né? Dormindo, entre aspas. E um dia, quando é que é esse dia? Lá em 1 Tessalonicenses 4, os versos 13 em diante, vai dizer, ou é 15 em diante? É 13, se eu não me engano é 13. Vai dizer que quando Jesus, né, que as pessoas não se desesperem, porque ainda há esperança para aqueles que dormem, né, para aqueles que morrem, porque Jesus, ele vai voltar. Aí é o verso diz, né, o verso 16, e ao ressoar a trombeta dos anjos, do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando Jesus voltar, as pessoas que forem salvas, as vivas serão arrebatadas, e as que estiverem mortas, que forem salvas, estiverem seladas, elas ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro por quê? Porque passará 1000 anos a terra isolada, sem forma e vazia, como no princípio. Os que estiverem aqui, na volta de Jesus, eles irão morrer. Tudo que está vivo irá morrer. E Satanás e seus anjos, somente eles estarão aqui na terra. A Bíblia chama isso no Apocalipse de prisão, porque ele não vai ter como atentar ninguém. Então isso vai acontecer durante esses 1000 anos, tudo vai ficar isolado, sem nada, escuro. Porém, depois dos 1000 anos, aqui no capítulo 19 e 20, né, vai dizer de Apocalipse, Satanás, ele será solto. Será solto por quê? Porque aqueles mortos que não foram, que não subiram, que não ressuscitaram na primeira ressurreição, eles irão ressuscitar para tentar invadir a cidade santa. Então, que segunda morte é essa? Se uma segunda morte, então há a primeira morte. A primeira morte já está um pouquinho óbvia, né? A primeira morte é essa a qual a gente passa, infelizmente. Todo ser humano, até que Jesus não venha, vai passar pela morte, né? Até que Jesus venha, não passar pela morte. E
essa segunda morte, o que é a segunda morte? Apocalipse 20, no verso 21, verso 8, diz o seguinte: quanto, porém, presta atenção, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, a morte eterna, tá bom? Então, a segunda morte, ela é que o povo diz que é inferno, né? Mas inferno, na verdade, é sepulcro, tá? Lugar dos mortos. A palavra inferno na Bíblia, no original, na verdade, não existe. Ela foi escrita em grego e inferno, se eu não me engano, é latim. Mas a palavra, ela é lugar dos mortos, sepultura. Então, na verdade, quando as pessoas morrem, elas nem vão para o céu, nem vão para o inferno, nem vão para o purgatório. Elas estão dormindo. E a segunda morte nada mais é do que a morte eterna, com fogo e enxofre. E isso é o fim, é a sentença final, né? O juízo final. A sentença de Deus para aqueles que não se arrependeram, para os idólatras, para os assassinos, os feiticeiros, todas as pessoas aqui que praticam iniquidade, que praticam mal, pecado, que fazem obras de Satanás e elas não se arrependem, essas não serão salvas. Mas quer dizer que a gente não vai encontrar nenhuma dessas pessoas que está nessa categoria no céu? A gente não sabe, porque Deus, ele não vê como a gente vê. Às vezes a pessoa não teve o conhecimento, ela não teve como se arrepender porque ela não conheceu. Aquelas pessoas que foram sinceras nas suas crenças, aquelas pessoas que não souberam da verdade. Então Deus, ele é bom, eu acredito que a palavra dele diz que ele é bom e que ele é juiz e ele é fiel. Então ele vai saber julgar. Não podemos dizer que todas essas pessoas dessas categorias que estão aqui não estarão no céu. Por quê? Porque a gente não sabe o coração delas, a gente não sabe qual era a sinceridade delas, o que é que elas pensavam. Somente Deus sonda a mente e o coração do ser humano. Então que Deus abençoe.